Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo. E o Bola em Jogo desta sexta-feira que está recheado de futebol. Vamos falar de CSA, vamos falar de CRB, mas vamos falar também de Copa Sul-Americana, Copa Libertadores e principalmente de Champions League. Mais uma vez, novamente aqui no estúdio, ele, Fábio Novaes. Seja bem-vindo, meu irmão. E aí, Felipe, tudo certo? Com a voz meio Sexta-feira. Por que tá com a voz rouca? Por que aconteceu? Alguns trabalhos aí, alguns né? trabalhos quarta-feira. A irmã casou, né? O cara tem que dar aquela festejada, mas estou me recuperando. Segunda que vem estou 100%. Coisa boa demais. Bola em Jogo tá no ar, hein, galera? Muita informação. Ontem tivemos goleadas dos times brasileiros na Copa Sul-Americana, também tem Libertadores da América, como o Felipe já falou, tem o caso do Fortaleza lá, preocupante, né, rapaz? Um fato bastante preocupante, mas vamos começar, como sempre a gente começa aqui o Bola em Jogo, que é falando dos nossos times aqui de Alagoas, o time da capital, começando pelo CSA, rapaz. CSA que joga, né? No sábado agora. Sabadão, estreia, 4 da tarde. Estreia na Série C, a grande meta, né? Do CSA para essa temporada, que é voltar para a Série B, que além de você disputar um campeonato mais forte, você também din-din no bolso, dinheiro, né, rapaz? É visibilidade, dinheiro, patrocínio, justamente. É isso. Cota da CBF, exatamente. Tudo aumenta. E quem falou sobre isso e também sobre a sua posição foi o Gabriel Félix, que é o atual goleiro titular do CSA e tirou o George da sua vaga. Vamos colocar aí, então, coletiva do Gabriel Félix, que fala sobre o momento dele na carreira. É um momento muito bom, né? Que, individualmente falando, eu estou vivendo no CSA. Minha relação com o George é uma relação tranquila, cara. A gente sempre se respeitou muito. Desde que ele chegou, eu respeitei o momento dele. E agora eu estou tendo essa oportunidade, eu também vejo muito respeito da parte dele. E quanto ao momento que a gente vivia, né? São momentos que, infelizmente, todo clube passa, né? Durante a temporada, altos e baixos. Mas acredito que agora a gente já virou a chave, acredito que a gente vai começar essa Série C agora com bastante confiança. Eu acredito que nada melhor que o trabalho, né? A gente tem que seguir trabalhando firme, seguir fazendo as coisas da forma correta. A gente, nessa semana aí, já vem trabalhando bem forte. Hoje a gente está trabalhando em 2 períodos. Então, eu acredito que nada melhor que o trabalho para a gente conseguir fazer uma grande Série C e que a gente possa trazer esse acesso que a nação azulina espera. Jadson me ligou no PC 2 vezes em aceitar o convite aqui do maior de Alagoas. É um time no qual eu já tinha enfrentado algumas vezes, sei da força da torcida aqui no nosso estádio Rei Pelé. E fisicamente eu venho treinando tem umas 2 semanas aqui já dentro do clube, já me sinto bem já. Espero que a gente possa chegar no sábado. Eu particularmente já estou muito bem, já fazer a estreia. Posso fazer um grande jogo contra o Anápolis no sábado. Não disputei ainda a Série C, né? Eu tive ano passado no Anápolis, tive um acesso com o Anápolis para a Série C do campeonato. Eu tenho boas expectativas para esse ano aqui no maior de Alagoas, estou muito feliz. Sei que a gente tem uma grande torcida, sei que a torcida apoia muito. Estive no estádio na última rodada dentro de casa. Estou muito feliz com esse novo desafio. Espero poder ajudar bastante a equipe e que a gente conquiste o acesso, que é o mais importante do ano. Eu chego muito bem preparado para conquistar o meu espaço, para ter uma disputa saudável com meus companheiros, em prol do grupo, para junto conquistarmos o nosso objetivo, que é o acesso para a Série B. Então é isso, além do Gabriel Félix, tivemos também a apresentação de 3 jogadores, sendo ele Felipe Albuquerque, Kelvin e Luiz Gustavo, né, Fábio? O CSA se reforçando aí para a Série C, sabendo que teve algumas quedas aí nessa temporada inicial, né, rapaz? Na hora que o CSA era para finalizar ali, não conseguiu, mas o mais importante é que se classificou para a Copa do Brasil do ano que vem e está se reforçando. Entendeu que o elenco que tinha precisava de peças para poder chegar na Série C, passar de fase e aí sim lutar por uma vaga na Série B, que esse é o grande momento do CSA. A torcida está torcendo bastante para que isso aconteça nesta temporada. Então é isso, volta aqui para mim rapidinho, bota aqui na câmera fechada, por favor, que eu tenho uma exclusiva aqui para dizer para a torcida do CSA. Bomba! Goiás tentou pela 3ª vez agora de manhã contratar o Brian, foi recusado,
só sai em pagamento de multa. Que horas fecha a janela hoje, Fábio? 7 horas da noite. Então o Goiás tem até 7 horas da noite para tentar pagar a multa do Bryan e fazer, e além disso, convencer o jogador aí. O jogador tá meio balançado, tá se relacionando com a Alagoana, que é a Azulina, isso pode contar um pouco. Então, o jogador ele não tá totalmente decidido se vai ou não pro Goiás. Goiás, então, tem que chegar, apresentar a proposta, pagando a multa, convencer o jogador, fazer toda a documentação, para aí sim, até 7 horas da noite, ter o Bryan contratado pelo clube esmeraldino. É uma transição muito difícil, uma transação muito difícil para acontecer, dado que já são aí 2h30 da tarde. Então, o time esmeraldino tinha até 2 horas para conseguir chegar a tempo no Bryan. Por enquanto, o Bryan permanece no CSA. Não, Fábio? Falando de Goiás, falando de Goiânia, vamos mudar? Não, vamos falar aqui que o CSA joga amanhã, né? Vamos confirmar, 16 horas, estádio Rei Pelé contra Anápolis, estreia no Campeonato Brasileiro da Série C. Já que estamos falando do Goiás, falando do Anápolis, também é de Goiás, vamos falar agora do CRB. Ah, mas o que é que o CRB tem a ver com isso? É que o diretor de futebol, Felipe, o Ari Barros, deu entrevista e falou sobre as metas que vão acontecer aí, né? Que ele já cumpriu e que tem para cumprir, e também falou sobre a negociação do Anselmo Ramon, justamente com o Goiás. Vamos ver. Cheguei, tinha alguns objetivos da diretoria para estabelecer e essas metas foram alcançadas, né? Nós tínhamos aí uma quantidade de atletas no elenco, nós tínhamos um orçamento que já estava estourado e dentro disso a gente fez aquilo que foi pedido, tirando alguns atletas para enxugar o quantitativo e também enxugar a questão orçamentária. Então, dentro dessa possibilidade e realidade, fechou a janela, né, depois que eu cheguei, e abriu novamente. Só que quando ela abre novamente, ela só abre e me dá uma condição de ir em busca de jogadores locais. E essa janela local, muitos jogadores que têm um nível de estar aqui conosco, estão empregados, não é fácil. E aí você tem que ir em clubes de Série A, de Série B, da Série A aqueles que não estão jogando, né, e não estão satisfeitos, e de Série B aqueles que não estão jogando também. Foi o caso do Rainer. O Rainer não estava sendo utilizado num clube de Série A e trouxemos. Então, a probabilidade de sempre isso estar acontecendo, né, a gente faz. Trouxemos o Baggio agora, que é um jogador que eu sempre tive um desejo enorme de trabalhar com ele. Você vê o Breno, que veio dentro de uma negociação, mas era um jogador que ele não era titular dentro da sua equipe. Aí você fala, pô, você está trazendo jogadores de reservas. O jogador tem um porquê, né? O jogador já estava há 4 anos, né, numa equipe. E a gente acredita muito que vai chegar aqui a novos ares. É um modelo de jogo diferente, são companheiros diferentes, cidade nova, torcida nova. E aí o cara tem um gás novo. E aí espero que todos que chegaram agora possam corresponder à altura da expectativa do nosso torcedor. Uma negociação trabalhosa. Ela foi uma negociação dolorosa, porque eu não queria perder o Anselmo Ramon, o presidente não queria, o treinador não queria, o torcedor não queria, ninguém queria perder o Anselmo Ramon. O Anselmo tem uma identificação gigante, né, com a instituição, uma liderança extraordinária. Em tão pouco tempo de trabalho com o Anselmo, eu me identifiquei com ele, porque quem é de verdade, fala a verdade e tem caráter e princípios, você consegue se identificar muito bem e rápido com isso. Então, deixar bem claro que foi um desejo do atleta. Em nenhum momento se demorou esse tempo todo, o CRB toda hora estava botando empecilho, não. Estava tentando buscar o melhor para o clube. Não dava para sair de qualquer jeito. Diferente da situação do Bryan, que está balançado se vai ou se não vai, o Anselmo Ramon queria sair.
Então, aconteceu. Não adianta você ficar... Anselmo Ramon, grande jogador. Todo mundo conhece, a gente não precisa nem falar aqui de dispensa, né? Fala sobre o Anselmo Ramon. Mas o jogador queria ir. Não adianta você ficar com um jogador que não está mais com o pensamento dentro do clube. Não é isso, Felipe? É isso aí. O Anselmo Ramon, desde o começo, ele era um ídolo no CRB. Ele é um jogador que é tetracampeão alagoano, não é qualquer coisa. Acho que são poucos os jogadores que são tetracampeões alagoanos pelo CSA e também pelo CRB, mas ele vivia um momento de hostilidade com a torcida. Ele descia e subia no vestiário com a torcida xingando ele, muito por conta daquele pênalti perdido na final da Copa do Nordeste. Então, o jogador é o líder técnico, o líder de liderança mesmo dentro do vestiário e é sempre hostilizado pela torcida. É claro que o jogador vai ficar insatisfeito e vai querer sair. Então a torcida do CRB está pagando caro e vai pagar muito caro pelas suas atitudes com o ídolo do clube nesta geração. Já que estamos falando de centroavante, chegou o Breno Herculano nessa negociação do Anselmo Ramon junto ao Goiás e agora foi apresentado o Mikael, que já está no clube há mais ou menos um mês e meio e foi apresentado esta semana e ele falou com a imprensa. Vamos ouvir. Quando o clube veio juntamente com o presidente Ari, eu coloquei à disposição a minha vontade, também falei a minha parte física, que eu já estava há algum tempo parado. O meu planejamento de carreira como você pai era voltar a jogar só daqui 2-3 meses, mas o convite foi muito importante por parte do clube também. Então o clube me proporcionou um CT aí que é de invejar muitos clubes aí do Nordeste também no Brasil. Então, assim, me fez com que viesse e tivesse aquela vontade de trabalhar e também me deu paciência para poder ficar bem fisicamente, que eu sei que como eu estava parado, eu ia precisar de alguns dias. Então, a gente está trabalhando, está na reta final já dessa preparação e acredito que o mais breve possível já posso estar representando essa camisa. Eu até falei com o Ari quando ele me ligou, a gente começou a conversar, ele ainda não tinha nada acertado com o CRB, não tinha nada com o CRB, então assim, a gente foi conversando e eu fui falando, cara, até naquele momento eu não queria fechar porque vários outros dirigentes, pessoal envolvido no futebol, me apresentaram propostas que eu ganharia um absurdo de dinheiro, né, assim, salário de realmente astronômico ainda, apesar de não estar em alta. E eu sempre não aceitava essa proposta pela pressão de chegar e já jogar, e eu falei, pô, não tô bem, assim, tanto mentalmente, que tinha sido baque os últimos anos para mim, que eu não tive um amparo, igual eu falei, tanto mentalmente quanto fisicamente. Eu preciso que vocês me dêem um amparo. E assim, eu não tive isso, né? Então o Ari foi um cara que na minha carreira ainda não tinha tido um cara que me entendesse, conversasse comigo daquela forma, que me convenceu naquele momento. E assim, como ele falou, eu não vim por dinheiro pelo CRB. Então assim, eu vim para poder fazer história no clube, ajudar o clube, me ajudar e voltar ao bom futebol que eu iniciei nos últimos anos. Tá aí o Mikael devidamente apresentado. O Mikael que teve passagens aí por Internacional e Sport, mas devido a problemas físicos, Felipe, ele não vem muito bem. Chegou, está se recuperando, emagreceu bastante, desde quando chegou até agora, e está aí já pronto para jogo. O CRB agora que vai em busca desse camisa 9. Tem 3 no elenco: Mikael, Breno Herculano e o Daniel Lima, que jogou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí, Felipe? É isso aí, parece que, na minha visão, os 3 juntos não dá a bola que o Anselmo Ramon joga. Mas é apenas a minha opinião, né? Não sei a sua. E o próximo jogo do CRB é contra o Atlético, domingo, às 4 da tarde, na Arena Independência, lá em Belo Horizonte. Jogo difícil, jogo complicado, né? O Atlético levou uma surrinha, não foi, na primeira rodada. É um time que tá vindo bem, mas não foi tão bem na estreia, não. Mas jogando em casa vai ser um pouco diferente, né? O CRB precisa se ajeitar aí, trazendo um empate, acho que é um ótimo resultado. Daqui a pouquinho a gente fala dessa rodada completa, né, não, Fábio? Isso, justamente. Vamos lá, vamos começar então agora pelos jogos da Série C. Bota na tela aí, porque vai começar a Série C para o CSA e para todos esses times também. Vamos lá. Ituano enfrenta o Brusque, 4 da tarde no sábado também. O Figueirense também no sábado enfrenta a Ponte Preta, 4 da tarde. O CSA, como já falamos aqui, sábado, 4 horas, enfrenta o Anápolis. E sábado, Botafogo da Paraíba, adversário do Flamengo na Copa do Brasil, enfrenta o Confiança, sábado também, 4 da tarde. No domingo, temos Retrô e Tombense, Itabaiana e Náutico, Guarani e Maringá,
Maringá aí que é uma grande surpresa, né, na Copa do Brasil. São Bernardo e ABC, Caxias e Floresta. Na segunda, finalizando a primeira rodada da Série C, temos Londrina e Ipiranga. É isso aí. Volta agora direto para a Série B para a gente passar pelos jogos da Série B. Olha aí, jogos. Já começou a Felipe. rodada e complemento. Vamos lá, Atlético Paranaense venceu o Criciúma por 2-1, segunda vitória do Atlético Paranaense. Cuiabá empatou com o Avaí em 2-2. Amanhã, às 16 horas, Chapecoense e Curitiba. Às 19 horas, 18 horas, né? Vila Nova e Paysandu. E às 19 horas, Amazonas e Ferroviária. Amanhã, 7 horas da noite, o Novo Horizontino enfrenta o Volta Redonda. Amanhã também, 8 horas, o Operário enfrenta o Goiás. E domingo, 4 horas da tarde, teremos aí 2 jogos. Remo e América Mineiro, Atlético e CRB. E fechando a rodada, no domingo, 7 horas da noite, Botafogo de São Paulo e Atlético Goianiense. Essa é a rodada da Série B que fecha no domingo. Vamos para a Série A, já pula direto aí, rapaz. Campeonato Brasileiro da Série A em sua terceira rodada. Começa amanhã às 16 horas. RB, Bragantino e Botafogo no Nami Abichedi. Rapaz, não difícil, rapaz, viu? Interessante, viu? No mesmo horário, Juventude e Ceará no Alfredo Jacone. Às 18 horas e 30 minutos. Olha só, hein? Clássico paulista, relembrando aí a final do Paulista que foi há pouco tempo atrás. Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Não será no estádio próprio do Palmeiras, que vai ter show lá, aquele negócio todo, né? Às 21 horas, Vasco e Sport. Já no domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, tem Bahia e Mirassol. Agora segura que domingo é uma rodada e tanto, viu? Domingo, 5h30 da tarde, temos São Paulo e Cruzeiro. Domingo também, 5h30, Grêmio, adversário do CSA na Copa do Brasil. Vamos falar daqui a pouco. E Flamengo, domingo, 7h30 no Maracanã. A volta do Neymar para o Brasileirão, depois de mais de 10 anos. Fluminense e Santos, até me arrepiei aqui. Tá bem, viu? Fluminense voltou a jogar com o Renato Gaúcho. Domingo, 8 horas da noite, Fortaleza Internacional. E fechando a rodada, 8h30 da noite, domingo, lá no Mineirão, Atlético Mineiro e Vitória da Bahia. Rapaz, interessante esse horário de 17h30 aí, é horário novo, né? Ano passado, nos outros anos, não tiveram jogos nesse horário aí. Era mais 16 horas, 18h30 e às 20 horas. É melhor que acaba mais cedo. Dá verdade. tempo de ver um filmezinho depois para encerrar o domingo. Porque quando é 7 horas, 8 horas, já acaba na hora da pessoa dormir para começar a E é também porque tem novas emissoras transmitindo, né? Não só tá com a Globo ali, com a Rede Globo de televisão. Aí é mais viável, né? Mais flexível. Justamente. É isso aí. Então vamos falar agora de Copa do Brasil, que adversários de CSA e CRB foram definidos. Bota na tela aí. Quem se deu melhor para você? Quem se deu melhor? Rapaz, ó, se o Neymar vier, o CSA se deu melhor. Se o Neymar não vier, o CRB se deu melhor. Eu acredito que o CRB se deu melhor, independente de Neymar, com o Neymar principalmente. Porque um jogo desse, primeiramente, é um jogo mundial. É uma volta do Neymar para a Copa do Brasil, que já foi campeão. É um cara que vai vir para Maceió, que é nível mundial. Então o CRB vai ganhar uma visibilidade muito grande. E todas as marcas vão querer fazer parte dessa partida. Eu falei no sentido futebolístico, né? A dificuldade de você Eu acho jogar, que a dificuldade é muito parecida. É. A diferença de um time de Série A para um time de Série B e time de Série C é distante demais. Então eu acredito que tanto CSA como CRB vão ter que remar muito para conseguir subir essa montanha. Mas para o CRB seria perfeito que o Neymar jogasse as duas partidas, falando em termos de visibilidade, de torcida. Imagina aqui o Neymar jogando no Rei Pelé e a torcida do CRB fazendo uma grande festa. Eu vou para o aeroporto, não tem para onde, eu vou para lá. Não, o estádio Rei Pelé não vai ter vaga, porque nem só pelo CRB, porque muita gente, com toda certeza, vai querer ver, eu vou pro jogo, ver o Neymar, porque o certeza. Neymar é uma figura do futebol brasileiro, das maiores que nós temos no momento, né? Esses times do lado esquerdo jogam a segunda partida em casa, então decide dentro de casa. Então, Vasco e Operário, Aparecidense e Fluminense, Bahia e Paysandu, Capital e Botafogo, Maracanã e Internacional. Se deu mal o Maracanã aí, viu? Fortaleza e Retrô, Atlético Paranaense e Brusque, Atlético Mineiro e Maringá. O Flamengo, como eu falei anteriormente, enfrenta o Botafogo da Paraíba, decisão lá no Maracanã. O Náutico enfrenta o São Paulo, o Vila Nova enfrenta o Cruzeiro, o CRB enfrenta o Santos, o Corinthians de São Paulo enfrenta o Novo Horizontino, o Red Bull Bragantino enfrenta o Criciúma,
O Grêmio Imortal enfrenta o Azulão, o CSA, e o Palmeiras enfrenta o Ceará. Rapaz, uma opinião rápida aqui. Palmeiras e Ceará, quando bota lado a lado, não combina muito não, né? Fica esquisito ali, fica destoando os escudos. Eu Os fiquei escudos, né? é, Porque é diferente mesmo. É diferente. Mas o Palmeiras pegou aí o time mais complicadinho, viu? Do outro lado, né? Dos times que estavam do outro lado, o Palmeiras pegou o mais complicado, até porque o Ceará passa por um momento assim, ó, muito bom, com Pedro Raul fazendo gol de todos os jeitos. Exatamente. Falando em gol, Felipe, vamos lá? Vamos lá. Vamos ver? Falando em Ceará, tem um jogador que é ex-Ceará, que agora tá no Bahia, que tá jogando muita bola e fez gol na Libertadores. Bota aí os gols da Libertadores pra gente. Botafogo, atual campeão, venceu Carabobo por 2-0. Fica aí, Bobo. Carabobo. Gol de Patrick de Paula e Voltando a Matheus jogar bola, Martins, Patrick de Paula, viu? rapaz. Rapaz. É um menino muito bom, rapaz. Teve muitos problemas extra-campo, Olha né? aí o que eu falei. Mas é um jogador muito bom. Eric Pulga. Tá jogando demais, o Felipe. Olha o golaço, olha o Que golaço de golaço, prima. né? Lá. Que golaço. Golaço. Depois de 36 anos, o Bahia volta a vencer na Libertadores da América, uma partida aí sul-americana. E o Palmeiras venceu o Cerro Porteño, é o Real Madrid das Américas, venceu o Cerro Porteño por 1-0, com o gol de Richard Rios, que mandou a torcida ficar em silêncio, rapaz. Depois pediu desculpa. E o Flamengo, rapaz, foi derrotado pelo Central Córdoba dentro de casa por 2-1. Gols aí do Heredia e Florentin. Olha que golaço de falta. Olha esse golaço de La Cruz aí, viu? Teve uma pessoa que fez gol de falta bonito também. Hat-trick. Rapaz, Internacional 3-0. Eu desliguei Não dois é gols repetição de não, pênalti. viu? Não é repetição não. O Atlético Nacional, que teve um jogador expulso na entrada na minha visão, para amarelo. Eu vi o lance, eu estava assistindo o jogo, foi para amarelo. E o Alan Patrick fez 3 na vitória de 3-0. E o São Paulo abriu 2-0. Com 2 gols do Ferreirinha, rapaz. Rapaz, Mas cedeu o empate com 2 golaços do Alianza Lima, viu, Felipe? 2 golaços mesmo. O segundo, então, é incrível. Uma jogada de cabeça, ela dá uma puxada, só toca, toque de recebe. primeira. Só toque de primeira. Toca, não tá mais comigo e gol. Gol aí do Eric Castilho, esse do Kevin Quevedo. Que golaço, né? Nossa, golaço. Não é uma bicicleta nem em si, né? Porque não tem todo aquele movimento. É tipo uma puxeta, né? O pessoal chama de voleio, uma puxeta. Ah lá, Metade Bebeto. voleio, metade bicicleta. Ah, Bebeto. É verdade. Inclusive, tem uma notícia falando aqui, só para falar do São Paulo rapidinho, de que o São Paulo já teria um acordo verbal com o Dorival Júnior, o ex-técnico da seleção brasileira, e caso o atual técnico do São Paulo caia, Dorival Júnior assumiria. O São Paulo voltaria, né? Porque o Dorival Júnior saiu do São Paulo para ir para a seleção, agora sai da seleção para voltar para o São Paulo. É a informação, mas nada confirmado. Vamos falar agora de Sul-Americana, vamos falar de Corinthians. Bota na tela aí a Sula para ver se o Corinthians conseguiu vencer. Não conseguiu. Conseguiu um empate ali, rapaz, no finalzinho, com toda a habilidade do Carrilho, que deu esse passe maravilhoso para o Mateuzinho. Finalizou, desviou e gol. Empate em 1-1. Uma derrota e um empate aí na Sul-Americana. Grêmio que venceu o Grau. Grau! Matias Arezzo e Christian Oliveira. Esse é o time mais sul-americano do Brasil, esse Grêmio, viu? É o Grêmio que mais. É o time que mais cresce também, junto com o Palmeiras. É verdade, em competições sul-americanas. E mais uma derrota na conta do Cruzeiro, E que já tem agora- declaração polêmica do Pedrinho. E agora Mushuki Runa. Que time é esse, Felipe? Eu rapaz. conheci agora É nessa o time edição lá da da Sul-Americana. Arábia, lá, Musiki Runa. Só pode, viu? Foi derrotado aí, rapaz. Muito investimento e pouco futebol. Olha aí, quem tá jogando muita bola é o Atlético Mineiro, como sempre. Hulk, Rony, Natanael e Gustavo Scarpa fizeram os gols de vitória por 4-0. Lembrando que o Atlético Mineiro sem torcida, por conta de punições da Conmebol, por festa da torcida. Assim como o River Plate também. E o Fluminense de Renato Gaúcho deslanchou com esse golaço do Everaldo. Rapaz, Primeiro gol dele na 5 a partida. 0. Segundo gol dele também, Everaldo. Outro Golaço de voleio, rapaz. O Serna fez o terceiro gol. O goleiro aí espalmou para o meio da área, rapaz. Que é isso, goleirão? Aí o Cano entrou logo depois, para não ficar por trás do Everaldo, fez também 2 gols. O Cano que não cansa de fazer gol, rapaz. Olha que golaço, Felipe. 1-2, ó. Toca, não tá mais comigo, receba, volte para ganhar e tome. Toma, gol de videogame. Golaço. Gol de videogame. Tem um rapaz. narrador que gosta de falar isso, né? É, o Gol Gustavo de Villan, videogame. nosso grande colega aí de transmissão. E o Fluminense, que com a chegada do Renato Gaúcho mudou da água pro vinho. Não dá para deixar o Renato Gaúcho como quarta opção para a seleção brasileira. Agora já foi. Eu sempre Tá falei no essa Fluminense, questão aqui, né? mas é um cara que Falei tem um isso. poder de, ele não pode ser o cara do trabalho longevo, mas desse trabalho curto, poder de chegada, de impacto no ambiente,
Ele é perfeito. Então vamos agora também falar de Champions. Teve um grande aí que não conseguiu ativar o pacto. Mas pro jogo de volta, ele vai ter. Bota na tela aí. Nunca acaba, né? Pro Real Madrid, nunca acaba. Assim, depois do primeiro jogo, né? Depois do segundo jogo, acaba que não tem jeito, né? Agora o Bayern perdeu também, Felipe, pro Inter de Milão dentro de casa, rapaz. Era um nome aí que eu achava que ia dar Bayern e Real Madrid na final. Mas a Inter vem chegando aí. Vem jogando bem. O Arsenal 3-0 no Real, 2 golaços de falta. Do Rice, cara. Do Rice. Eu não acreditei, não. Rapaz, quando eu vi o primeiro... Golaço, aquele segundo gol foi incrível, Pra mim, o primeiro foi a lá Roberto Carlos, né? A bola saindo da barreira, sendo que o Roberto Carlos fazia isso com outro Eu lado ainda do achei pé. um pouco de falha ali do Courtois, ele deixou um pouco aberto aquele canto ali da barreira, mas tudo o bem. segundo, ele botou lá onde a coruja dorme, nenhum goleiro não podia botar 2 Courtois que ele não pegava aquela bola. O Barcelona venceu o Borussia Dortmund por 4-0. O Barcelona só confirmando esse momento ótimo da temporada do Barcelona. PSG também confirmando seu momento bom. Venceu a primeira partida por 3-1 o Aston Villa. E o Rafinha que ultrapassou Messi, só isso. Com a camisa do Barcelona em uma única edição de Champions League, na verdade ele igualou. Então ele tem a mesma quantidade de gols e assistências que Messi teve na sua melhor temporada em Champions League com a camisa do Barcelona. Eu acho que o Rafinha está torcendo bastante para o Real Madrid cair, até porque eu acho que quem vai disputar com ele a bola de ouro ali é o Mbappé. Exatamente. O Real Madrid caindo sempre leva muita pontuação quem vai para a final da Champions League. Exatamente. E o Barcelona está caminhando muito bem para isso, mas em uma possível semifinal poderemos ter Barcelona e PSG. PSG também está jogando o exímio da bola, ó, jogando demais. Vai ser linda da bola. Essa partida aí, um possível PSG e Barcelona. Então é isso, ficamos por aqui. Final de semana, série A, B e C. Voltamos na segunda-feira com tudo que aconteceu nestas partidas, né, não, Fábio? É isso aí, rapaz. Você pode acessar o nosso YouTube, que o programa vai estar lá completo para você assistir o Bola em Jogo. O YouTube é TV Cidadã Alagoas, é o nosso canal lá, viu? Assiste a gente, dá like. É isso aí, rapaz. Um abraço a todos. Cansou de informação? Se preocupe não, que segunda tem mais, né? Valeu!